Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso ciclo de painéis sobre os impactos da pandemia da Covid-19 nas relações de trabalho, evento que está sendo promovido pela nossa Escola Judicial da 12ª Região. Este aqui é o painel número 2 e é o primeiro painel sobre direito material. A gente teve o primeiro painel sobre questões de direito processual, mas nesse a gente vai adentrar nas questões realmente de direito material. E justamente por ser o primeiro painel que tratamos desse tema, acho que seria importante a gente fazer um breve e rápido histórico das normas que foram publicadas nesse período de pandemia e que tenham relação com as questões trabalhistas. E elas não foram poucas, né? A primeira norma que merece destaque é a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Ela traz as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. É nessa lei que a gente vai ver alguns conceitos como isolamento, como quarentena, e ela tem uma disposição importante para nós do direito do trabalho, que é a previsão de que será considerado falta justificado o período de ausência do trabalhador em razão das medidas que estejam previstas nessa lei. Em seguida, temos, no dia 20 de março de 2020, temos o Decreto Legislativo número 6. Ele reconhece o estado de calamidade pública para fins específicos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso acaba tendo um desdobramento relevante para o governo para permitir maior flexibilidade na alocação de recursos para o enfrentamento da pandemia. Também no dia 20 de março temos a Lei 926, a medida provisória 926. Ela faz algumas alterações na Lei 13.979, em especial na ideia do que são as atividades essenciais e algumas situações de dispensa de licitação. Já no dia 22 de março de 2020, nós temos a medida provisória 927. Ela traz medidas trabalhistas para o enfrentamento dessa situação de emergência. Um ponto importante que ela traz é a previsão expressa, e agora em norma, dizendo que a pandemia constitui hipótese de força maior para fins trabalhistas, nos termos do artigo 501 da CLT. É nessa medida provisória que a gente vai ver algumas medidas sugeridas pelo legislador para que os empregadores tomem para lidar com as restrições e com o quadro de necessidade advindo da pandemia, como incentivo ao teletrabalho, possibilidade de antecipação de férias individuais e de feriados, concessão de férias coletivas, ampliação do banco de horas por acordo individual e uma medida bem polêmica que foi a possibilidade do direcionamento do trabalhador para curso de qualificação. E essa medida provisória ela sofreu uma crítica muito forte, especial quanto a esse ponto específico, porque dizia que o governo não estaria bancando nada, não estaria colocando nenhum dinheiro na economia para lidar a crise. Estava tudo deixando às custas dos empregados e dos empregadores. Nesse caso específico, mais quem iria sofrer seriam os trabalhadores, que não iriam ter a recomposição de renda e nenhum benefício do governo. Então, em razão dessas críticas bem fortes, logo no dia 23 de março, no dia seguinte, veio a medida provisória 928, que o presidente da República ele revogou essa possibilidade de suspensão do contrato de qualificação. Essa possibilidade de suspensão do contrato dependia apenas de um acordo individual, não era nem preciso acordo coletivo. Depois disso, nós temos a medida provisória 936, de 1º de abril de 2020. Essa outra medida provisória muito importante para o direito do trabalho, porque ela cria o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. É nessa medida provisória que a gente vai ter a sistematização do benefício emergencial, que aí é o primeiro benefício que o governo realmente paga para os trabalhadores em razão da emergência, da situação do Covid. E, além disso, a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho e a redução proporcional da jornada e do salário. São essas duas medidas específicas que a gente vai se dedicar nesse painel agora, mas antes disso,
vamos só completar o histórico legislativo, falando da Lei 13.982, do dia 2 de abril. Ela traz um auxílio emergencial de R$600, então aqueles que não seriam empregados, os trabalhadores informais, eles poderiam receber esse auxílio emergencial de R$600, pago pelo poder público. E também temos como relevante a medida provisória 944, de 3 de abril de 2020. Ela abre linha de créditos para as empresas, uma linha de crédito para que as empresas obtenham recurso para o pagamento de salário. É uma medida com uma finalidade específica de permitir que as empresas tenham acesso a créditos para pagar as folhas de pagamento dos seus empregados. No dia 4 de abril de 2020, temos a medida provisória 945, com algumas regras para o trabalho no setor portuário. Destaco aqui uma previsão de que os trabalhadores avulsos que estejam com algum dos sintomas típicos da Covid, eles ficam impedidos de ser escalados pelo órgão gestor, pelo órgão, e eles passam a fazer jus a uma indenização nesse período em que eles não podem prestar serviço. A medida provisória 946, ela extinguiu o fundo PIS/PASEP, transferiu o patrimônio desse fundo para o FGTS e trouxe uma autorização temporária para a liberação dos valores depositados nas contas vinculadas dos empregados até o limite de R$ 1.045. Então, uma possibilidade excepcional de liberação do FGTS para fazer frente à pandemia. No dia 20 de abril, temos a medida provisória 955, que apesar de não estar relacionada nesse contexto da pandemia, na questão do Covid, ela acaba tendo uma importância muito grande, que merece destaque aqui, porque ela revogou aquela medida provisória 905. Essa medida provisória 905, ela que era do contrato verde-amarelo, que ficou apelidada como mini-reforma trabalhista. Tá? Já no dia 22 de abril, por último, temos a portaria 1048 do Ministério da Economia, que ela trouxe a regulamentação do pagamento do benefício emergencial para os trabalhadores. Então, agora a gente pode focar na medida provisória 936, que é a que traz o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. A finalidade principal dessa medida provisória, os objetivos dessa medida provisória, eles estão previstos no artigo 2º da lei, que é a preservação do emprego e da renda, a garantia da continuidade das atividades laborais e empresariais e também busca reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. Então, busca preservar o emprego, busca preservar a continuidade da empresa e, ao mesmo tempo, também busca preservar a saúde pública, porque com as medidas que estão previstas nelas, como a suspensão temporária do contrato e a redução da jornada, é possível implementar o distanciamento social. Então, isso pode proteger não só a saúde do trabalhador, mas também a saúde coletiva, a saúde pública, porque permite que o distanciamento social seja implementado. Quais são as medidas como que esse programa emergencial de manutenção do emprego e renda ele se realiza? Ele se realiza basicamente por 3 medidas. A primeira delas é o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e renda, o BEM. Esse benefício é pago pelo poder público e ele vai ser objeto de análise ainda nesse ciclo de palestras no painel que a Andrea vai expor daqui a pouco. Em seguida, a gente tem a redução proporcional da jornada de trabalho e também de salários, previstas no artigo 7º. Então, o empregador, vendo a redução de demanda, a impossibilidade de manter a empresa funcionando na capacidade plena, ele reduz a operação e, por conseguinte, reduz a jornada de trabalho dos empregados em 25%, 50% ou 70%. E faz também a redução proporcional do salário do empregado. E também terceiro mecanismo para a implementação desse programa é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, a empresa deixa de atuar, o trabalhador deixa de prestar serviços durante um período, e, portanto, ele também vai ficar sem receber salário. A gente vê, então, que
temos aqui situações em que essas situações vão afetar a renda do trabalhador, vão afetar a atividade empresarial, mas dentro desse quadro excepcional de atendimento às necessidades da emergência de saúde pública vivida pela pandemia do Covid. Nessas duas situações de redução proporcional de jornada e de suspensão temporária do contrato de trabalho, a gente pode identificar que elas são situações de alteração contratual bilateral, motivada por situação excepcional, caso de força maior. Ela é bilateral porque ela depende de acordo, seja acordo coletivo, seja acordo individual entre empregado e empregador. A gente vai ver mais na frente quais as consequências, quais as discussões que dizem respeito a essa forma de ajuste, se é compatível ou não com a Constituição. Mas as duas dependem de ato bilateral, as duas medidas dependem de um ajuste de vontade entre empregado e empregador, mediado ou não pelo ente sindical. Então, pessoal, vamos detalhar como é que se operacionaliza essa redução parcial de jornada e essa suspensão temporária do contrato. Ambas estão previstas na medida provisória 936 e vamos começar analisando o que é que elas têm em comum. Nas duas situações, tanto na redução parcial de jornada quanto na suspensão temporária do contrato, a gente verifica que o trabalhador tem uma perda nos ganhos mensais ordinários dele. Afinal de contas, na suspensão do contrato, ele não vai prestar serviço, então, portanto, não iria receber salário. E na redução parcial de jornada, ele vai ter a redução do salário proporcional à jornada que foi reduzida. Para mitigar os prejuízos e os danos que o trabalhador venha a ter por conta dessas medidas, a legislação, a medida provisória, ela prevê dois mecanismos, duas fontes de rendas alternativas para o trabalhador. O primeiro dessa fonte alternativa seria o benefício emergencial para a preservação do emprego e renda. O BEM, esse benefício é pago pelo governo, pelo poder público, e ele tem uma forma de cálculo similar ao seguro-desemprego. E assim, a segunda fonte alternativa de renda é a ajuda compensatória, que está prevista no artigo 9º da medida provisória 936. Essa ajuda compensatória é paga pelo empregador, ok? E tem natureza indenizatória. Mesmo que sejam somadas essas duas fontes, ainda assim vai haver diminuição na renda, nos ganhos mensais do trabalhador. Tá? Em certos casos, dependendo da faixa salarial e do tipo de empregador, se é uma empresa com renda bruta superior a 4,8 milhões de reais, essa diminuição ela pode chegar até a 59% dos ganhos mensais. Tá? Em outros casos, essa redução ela é quase insignificante, fica em torno de 50 ou 60 reais, enfim. Mas em outros casos a situação fica bem mais séria e pode chegar até 59% de redução. Focando agora nessa ajuda compensatória mensal, é uma ajuda que é facultativa, essa ajuda compensatória, ou seja, ela não é obrigatória, ela só é obrigatória para as empresas que tenham renda bruta anual superior a 4,8 milhões de reais e que optem pela suspensão temporária do contrato. Nos outros casos, a ajuda compensatória ela vai ser sempre facultativa. Nesse caso específico de uma empresa de renda bruta anual superior a 4,8 milhões e que opte pela suspensão temporária do contrato do empregado, aí o empregador vai ter que pagar essa ajuda compensatória e o valor tem que ser de 30% do salário antes da suspensão. O valor da ajuda compensatória, fora essa hipótese que a gente já tratou, ele é de livre estipulação entre as partes. Pode ser negociado livremente entre trabalhador e empregado e empregador diretamente, ou também pode ser fixado, pode ser pactuado em negociação coletiva com a intermediação do sindicato. Nas duas hipóteses, essa ajuda compensatória mensal ela tem natureza indenizatória, ou seja, ela não vai incorporar ao salário, ela não vai servir de base de cálculo para imposto de renda, para FGTS, nem para o INSS. É curioso, como contrapartida para essa redução, para esse prejuízo que o trabalhador tem, a legislação traz uma garantia provisória
no emprego, tá? No artigo 10 da medida provisória 936. O artigo prevê que durante o período de redução ou de suspensão temporária do contrato, o trabalhador não vai poder ser demitido sem justa causa, e essa garantia de emprego ela se prolonga após o restabelecimento das condições originárias pelo período equivalente ao que foi acordado para redução ou suspensão do contrato. A título de exemplo, uma suspensão temporária do contrato de 60 dias, o trabalhador não vai poder ser demitido sem justa causa nesse período de 60 dias em que o contrato está suspenso. Igualmente, quando ele voltar a trabalhar normalmente, quando foram restabelecidas as condições originárias do contrato de trabalho dele, ele vai continuar com uma garantia provisória de mais 60 dias em razão desse programa emergencial para manutenção do emprego e da renda do trabalhador. É curioso que essa lógica de reduzir salário e dando como contraprestação uma garantia provisória, uma estabilidade, ela já está prevista no artigo 611-A, parágrafo 3º da CLT. Então, quando o sindicato negocia convenção ou acordo coletivo, autorizando numa situação excepcional a redução de salário, a legislação diz que é necessária uma proteção contra a dispensa imotivada dos empregados durante a vigência desse instrumento coletivo. Então, a ideia de reduz o salário, mas, em contrapartida, garanto o emprego, preservo o posto de trabalho. Outro ponto que é importante aqui, que a gente tem que analisar, é que se o empregador demitir o empregador sem justa causa nesse período, além das verbas rescisórias típicas, ele tem que pagar uma indenização que está prevista no parágrafo 1º do artigo 10. Se o empregador pode pagar uma indenização, a gente tem que se perguntar, é mesmo uma garantia provisória do emprego? O empregado tem o direito subjetivo a continuar no emprego, a não ser demitido sem justa causa, ou o empregador, se quiser pagar, ele pode demitir o empregado, mesmo nesse período de garantia. Então, essa possibilidade do empregador, abre aspas, comprar a garantia provisória do autor, talvez esvazie um pouco a ideia de preservação do posto de trabalho. Mas isso também não é nenhuma novidade no nosso ordenamento. Algumas das garantias provisórias vêm sendo tratadas até mesmo pelos próprios titulares como não um direito ao emprego, mas muito mais como um direito a receber uma indenização, caso venha a ser demitido, dispensado sem justa causa. A meu ver, para que essa garantia realmente se operacionalizasse, seria importante, seria interessante que o trabalhador só pudesse ser demitido, que o trabalhador tivesse o direito, que o judiciário reconhecesse ao trabalhador o direito a ser reintegrado ao emprego nesse período de garantia provisória. E a indenização só teria lugar quando fosse realmente incompatível ou impossível o retorno do trabalhador ao posto originário dele. Nesse sentido, a gente conseguiria, sim, realizar essa garantia provisória ao emprego de uma maneira mais plena, mais eficaz e atendendo ao objetivo. E não transformar uma garantia em uma indenização, monetizar essa indenização, tá? essa garantia. Outro ponto também importante relacionado à garantia provisória, proteção ao emprego, é um dispositivo que não está na medida provisória 936, ele está na medida provisória 944, aquela que abre as linhas de crédito para as empresas pagarem os salários dos seus empregados. Tá? Dentro dessa operação de crédito, a empresa que opte por acessar esse crédito, essa linha de crédito, ela assume um compromisso contratual a não rescindir sem justa causa o contrato de trabalho dos empregados no período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e 60 dias após o recebimento da última parcela da linha de crédito. Tá? É importante a gente ter em mente que isso não é uma estabilidade, não é uma garantia no emprego. Ela não traz um direito subjetivo ao trabalhador. A consequência da dispensa sem justa causa, nessa hipótese aqui,
é o vencimento antecipado da dívida, do empréstimo que a empresa contraiu junto à instituição financeira. Tá? O trabalhador, então, com base nessa medida provisória 944, ele não tem o direito a ser reintegrado ao emprego. É apenas a consequência para a dispensa sem justa causa, portanto, é o vencimento antecipado do empréstimo e a empresa deixa de se valer dos prazos e dos benefícios que foram originalmente pactuados nessa operação para o pagamento dos salários dos empregados. Um outro ponto também importante, tanto para a redução parcial de jornada quanto para a suspensão temporária, é a forma de pactuação. Esse talvez seja um dos pontos mais polêmicos que a gente tem na medida provisória 936. Tanto a redução da jornada quanto a suspensão temporária, elas podem ser pactuadas por negociação coletiva, com a intervenção do sindicato, e aí nenhuma grande novidade. E agora a grande novidade, a grande polêmica, por acordo individual escrito. Isso está no artigo 12, no artigo 7º e também no artigo 8º da medida provisória. Quando a gente fala em acordo individual escrito, entendo eu que, principalmente nesses tempos de distanciamento social, que a gente tem que aceitar o acordo escrito por meio eletrônico, uma mensagem por e-mail, uma mensagem no WhatsApp, em que as partes pactuam a redução ou a suspensão do contrato. Exigir que o trabalhador se desloque para a empresa para assinar algum determinado documento, para entregar um determinado documento, é colocar em risco a ideia do distanciamento social, do isolamento, de uma maneira desnecessária, de uma maneira sem muita justificativa. Então, acredito que a gente deva, sim, reconhecer que essa negociação pode ser formalizada por diversos meios, inclusive por meio eletrônico. Então, pessoal, outro ponto que é importante de ser analisado diz respeito aos empregados que não podem pactuar individualmente, direto com o empregador, a redução parcial do contrato ou a suspensão temporária dele, na forma da medida provisória 936. Quais são esses empregados? Primeiro, o primeiro grupo são os empregados que não podem receber o benefício emergencial. Se o empregado não pode receber o benefício emergencial, ele não pode negociar diretamente com o empregador a redução parcial da jornada ou a suspensão do contrato. Quem é que não pode receber o bem? O empregado que ocupe um emprego ou um cargo público, o empregado que tem um contrato iniciado após a vigência da medida provisória 936, aquele empregado que esteja recebendo algum benefício previdenciário de prestação continuada, que esteja com o contrato suspenso para receber uma bolsa de qualificação, ou então que esteja recebendo o seguro-desemprego. Como eles não podem receber o BEM, eles também não podem pactuar diretamente com a empresa, com seu empregador, a redução ou a suspensão temporária do contrato. Isso não significa que eles não podem fazer uso dessas medidas. Podem, mas para isso é necessária a intermediação do sindicato da categoria, é necessária a negociação coletiva. Empregados que não têm diploma superior e recebam um salário superior a 3.135 também não podem negociar a redução de jornada e nem a suspensão temporária do contrato. O mesmo acontece com empregados que têm diploma superior e salário maior do que 3.135, mas menor do que o dobro do teto do RGPS. Esses empregados, eles têm essa vedação para negociar diretamente com a empresa, a redução de jornada de 50% ou de 70% e também a suspensão do contrato. Mas eles podem negociar diretamente a redução mínima de 25% da jornada de trabalho. Dentro desse quadro, surge uma pergunta que é inevitável. Esse dispositivo que permite a negociação direta de redução de salário entre empregado e empregador, mesmo num tempo de crise, não viola o artigo 7º, inciso 6º da Constituição, que diz que garante ao trabalhador a irredutibilidade salarial salvo negociação coletiva?
Essa pergunta, esse questionamento já foi levado ao Supremo Tribunal Federal pela ADI 6363. Tá? A gente vai aprofundar essa questão nos debates, mas por hora a gente basta, para a finalidade desse painel agora, basta a gente fixar e lembrar que nesse julgamento, ao julgar a tutela, o pedido de cautelar nessa ação de controle concentrado, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu que não haveria inconstitucionalidade na medida provisória 936. Então, sim, seria possível, dentro desse contexto da emergência de saúde, do Covid, dentro desse contexto da medida provisória 936, seria possível que o trabalhador negociasse diretamente com o empregado a redução da jornada com a redução proporcional do salário. Além disso, tanto a redução de jornada quanto a suspensão temporária do contrato, eles trazem alguns requisitos quanto à comunicação, seja para o sindicato, seja para o poder público. Tá? O artigo 11, parágrafo 4º, diz que os acordos individuais de redução de jornada e de suspensão temporária do contrato, eles têm que ser comunicados pelos empregadores ao sindicato profissional no prazo de 10 dias corridos a contar da celebração. E a pergunta que se faz é, qual que é a finalidade dessa comunicação? Seria um requisito para a validade do negócio jurídico, ou seja, o acordo feito entre trabalhador e empresa precisaria ser ratificado, convalidado pelo sindicato? Não. Pelo que a gente já viu no julgamento da ADI 6363, não é essa a interpretação que o Supremo Tribunal Federal tem dado. O acordo ele é válido, independentemente da chancela ou da confirmação do sindicato. Essa comunicação para o sindicato ela serviria, então, para que o sindicato se sentisse instado a promover a negociação coletiva, tá? E também para que ele verificasse se houve algum vício na manifestação da vontade do trabalhador, e aí até anular essa negociação, se fosse o caso. Rodolfo Pamplona Filho, ao comentar essa situação, ele entendeu que esse prazo de 10 dias corridos não é um prazo registral, mas também não é um requisito de convalidação, um requisito formal, para que na verdade, a finalidade dessa comunicação seria para que o sindicato fiscalizasse o suporte fático que levou à negociação individual. Tá? Então, a gente tem que fixar essa ideia de que o acordo o acordo é válido já a mera aceitação do trabalhador e do empregador já é suficiente para o acordo ser válido. Se houver algum vício, aí sim pode ser possível, vício na manifestação da vontade, aí sim se pode cogitar a anulação, a reconhecimento da nulidade desse acordo. Mas a comunicação do sindicato não faz parte, não é requisito de validade para esse acordo. Então, o que acontece se não houver essa comunicação para o sindicato, se o empregador não comunica o sindicato? Tá? Em Maranhão, ele diz que a ausência de notificação do sindicato poderia caracterizar um ato antissindical do empregador. Não teria consequência para a validade do acordo individual. O acordo continuaria válido para reduzir ou para suspender a jornada, mas poderia caracterizar um ato antissindical do empregador. Tá? E por isso ele pode ser até ser condenado a pagar a indenização por dano moral coletivo e também poderia servir como fundamento para que o juiz, em uma ação que discutisse a validade da manifestação de vontade do empregado, que o juiz alterasse que o juiz alterasse a distribuição do ônus da prova. Então, faria presumir, poderia trazer uma ideia de que haveria uma presunção de coação na manifestação da vontade do acordo individual, tanto que a empresa nem quis comunicar o sindicato de que houve aquele acordo. Tá? Além dessa comunicação ao sindicato, também é necessário comunicar o Ministério da Economia, está previsto no artigo 5º, parágrafo 2º. Por que o empregador tem que informar o Ministério da Economia de que fez acordo de redução de jornada ou de suspensão parcial? E aí a resposta é bem tranquila.
A necessidade dessa comunicação é para possibilitar que o empregado tenha acesso ao benefício emergencial. E se o empregador não fizer essa comunicação ou atrasar essa comunicação, o empregador fica responsável pelo pagamento da remuneração da remuneração original do trabalhador, porque o trabalhador não pôde receber o BEM, então o empregador vai ter que pagar o valor original da remuneração dele, valor anterior à redução da jornada ou suspensão do contrato, inclusive no que diz com os respectivos encargos sociais. Tá? Além disso, a portaria que regulamenta o BEM diz que caso o empregador também não faça as informações corretas ou dê informação inverídica e o trabalhador perca o BEM ou receba valor indevido a esse título, o empregador vai ter que responder por isso, caso ele tenha agido com culpa nessa situação. Por último, alguns pontos específicos da redução parcial de jornada e da suspensão temporária do contrato. A redução de jornada ela tem duração máxima de 90 dias, mas o que é importante destacar é que o empregador pode antecipar esse termo final, uma antecipação unilateral do empregador. Um exemplo disso é o que a gente pode viver nos próximos dias aqui em Santa Catarina, com a liberação das atividades industriais e do comércio. O empregador que tenha optado por reduzir a jornada do seu empregado pode voltar a ter necessidade da prestação integral do trabalho, no período integral, e aí antecipa o termo final da redução. Essa antecipação, repito, é unilateral para o empregador. Tá? Além disso, a MP exige que, para que haja redução de jornada, deve ser preservado o valor do salário hora de trabalho. Isso pode gerar alguma confusão, alguma dificuldade de operacionalização para aqueles trabalhadores que recebam por tarefa ou que tenham remuneração variável. Isso pode gerar alguma dificuldade na forma de cálculo, alguma controvérsia que venha até ser judicializada no segundo momento. Além disso, essa pactuação tem que ser feita por escrita, a gente já conversou sobre isso, né? E a redução de jornada ela tem que se ater aos percentuais previstos na medida provisória, que são 25%, 50% ou 70%. É possível pactuar a redução parcial de jornada em percentual diferente desse? Sim, é possível. Mas, para isso, é necessária a negociação coletiva, é necessária a participação do sindicato da categoria profissional. Ok? Isso está previsto no artigo 11, parágrafo 1º da medida provisória. Quanto à suspensão temporária, algumas peculiaridades dela, é que a duração do período de suspensão é de, no máximo, 60 dias. Tá? Sendo que esse período ele pode ser fracionado em até 2 períodos de 30. Assim como acontece na redução parcial, é possível que o empregador, unilateralmente, é possível que ele antecipe o termo final da suspensão temporária, em razão de uma necessidade de retomar as atividades empresariais dele, a atividade econômica dele. Outro ponto que eu queria destacar, a gente já mencionou antes, é que para suspensão temporária de empregados de empresas com renda bruta anual superior a 4,8 milhões, é obrigatório o pagamento de uma ajuda compensatória de 30% do valor do salário do empregado. Para as outras situações, a gente já disse, essa ajuda compensatória é facultativa, mas para essa situação específica, ela é requisito para a suspensão temporária do contrato. Tá? A medida provisória 936, ela também se preocupa com relação com a fraude na suspensão temporária do contrato. Então, se o empregador suspende o contrato de um trabalhador, mas continua exigindo dele prestação de serviços por meio remoto, por teletrabalho, enfim, alguma forma de prestação de serviço, isso a medida provisória considera que isso descaracteriza a suspensão temporária. E nessa situação, o empregador fica obrigado a pagar os salários de todo o período da suspensão, inclusive com acréscimo
das contribuições sociais incidentes e também eventuais multas e penalidades que estejam previstas na legislação, na legislação e também em alguma norma coletiva. Então, pessoal, em linhas gerais, esses eram os principais pontos sobre a redução parcial da jornada, com a consequente redução proporcional dos salários, e também sobre a suspensão temporária dos contratos, nesse contexto da medida provisória 936. Tem muito ponto para a gente aprofundar ainda, mas a gente vai deixar isso para o painel de debate e também para as nossas conversas lá no Moodle, no fórum virtual. Então, conto com a participação de vocês, tá? Um abraço, até a próxima.